Vamos traçar um hexágono. O que é hexágono? É um polígono de 6 lados, tá? A partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando agora o processo de Rinaldini, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é traçar um segmento de reta de 3 centímetros, tá? Primeiro passo, você vai e marca lá 3 centímetros. Faço aqui a marquinha e risco aqui 3 centímetros. Então, o primeiro passo é você pegar o transferidor com essa abertura de 3 centímetros, né? Vou até escrever aqui, ó, 3 centímetros. E vamos agora abrir o transferidor, fixa a ponta seca, faz a abertura de 3 centímetros e trace a circunferência. Pronto. Feito a circunferência, agora nós vamos fazer o que Rinaldini pede. Ele pede para a gente ampliar esse raio e formar um diâmetro. Então, a gente vai ampliar, olha, até aqui na circunferência, tá? Nós vamos formar um diâmetro. E aí, o que o Rinaldini fala? Que nós vamos pegar o hexágono. O hexágono é um polígono que tem 6 lados. Então, a gente vai pegar os 6 lados e vamos dividir por 2, porque a gente traçou o diâmetro. Então, a gente dividiu a circunferência em 2 partes. Como eu quero um polígono de 6 lados, então, eu vou dividir 6 por 2, que vai dar 3. Isso significa que eu vou pegar esse diâmetro e vou dividi-lo em 3 partes, tá? Então, se eu tenho 6 centímetros, né? Porque aqui tem 3, aqui tem 3, 6 centímetros. Se eu vou dividir 6 por 3, cada parte, então, vai ter 2 centímetros. Então, eu vou medir aqui de 2 em 2 centímetros, olha. Vou medir aqui, ó. 2, 4, 6. Para não fazer confusão, eu vou agora apagar esse centro da circunferência aqui, ok? Só para ficar bem fácil para vocês visualizarem que aqui eu dividi em 3 partes, tá? Olha só. Olha, uma parte, 2, 3 partes. Foi dividido, então, em 3 partes. E aí, o que o processo de Rinaldini pede para gente? Ele pede para a gente fazer agora uma abertura do tamanho do diâmetro. Então, o diâmetro tem 6 centímetros, nós vamos fazer aqui uma abertura de exatamente 6 centímetros. E aí, fazendo essa abertura, a gente fixa a ponta seca em um dos lados da circunferência e vamos fazer um arco, tá? Um arco para esse lado. E com essa mesma abertura, a gente vai fixar aqui do outro lado e vamos fazer um arco do lado de lá, do outro lado. Pronto. Observem que nós encontramos aqui, ó, um ponto aqui e um outro ponto aqui, ok? Agora, nós vamos pegar a régua e vamos marcar. Vou unir esse ponto com esse ponto aqui, tá vendo? Vou alinhar esse ponto com esse. E vou marcar aqui na circunferência, tá vendo? Aqui na parte de baixo, que a circunferência tá aqui. Não marco na parte mais próxima desse ponto aqui, não. Vou marcar nesse daqui, um ponto. Esse ponto aqui vai ser um vértice do hexágono. A mesma coisa agora eu vou alinhar esse com o ponto lá de cima, olha. Alinho e marco aqui, ó, na linha reta aqui, marco um ponto aqui na circunferência. Esse ponto aqui vai ser também um vértice do hexágono. Agora, eu vou pegar o ponto de baixo. O ponto de baixo, eu vou alinhar, tá vendo? Olha, esse com esse. Eu alinho e aí eu marco um ponto aqui, ó, na circunferência. Esse ponto também vai ser um vértice do hexágono. E por último, eu vou alinhar esse ponto com esse, e aonde que tá aqui em linha reta, eu marco outro ponto da circunferência.
Observe que eu tenho um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, um vértice aqui, outro aqui e outro aqui, que são os vértices do meu hexágono. Agora, eu vou ligar esses pontos para montar o meu hexágono, ó. Liguei. Vou ligar esse. Vou ligar esse aqui também. Viu que já tá formando o hexágono? Vou ligar esse daqui também. Esse daqui também. E por último, esse daqui também. Pronto. Formou um hexágono, que é uma figura de 6 lados. E usei o processo do Rinaldini. Próximo exercício aí, pessoal, tá assim, ó, traçar um pentágono. O que é um pentágono? É um polígono de 5 lados, a partir de uma circunferência de raio igual a 3 centímetros, usando o processo de Rinaldini. Eu posso falar Rinaldini, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Cada autor fala de uma maneira diferente. Então, o primeiro passo, eu vou traçar aqui um raio de 3 centímetros, igual pediu lá, ó, raio de 3 centímetros. E vou pegar o meu compasso e vou fazer uma abertura aqui, ó, fixando a parte seca aqui, a ponta seca aqui, e vou abrir nos 3 centímetros e vou fazer uma circunferência de 3 centímetros. Pronto. Feita a circunferência de 3 centímetros, o processo de Rinaldini pede para a gente traçar o diâmetro. Então, eu vou traçar o diâmetro. E aí, eu passo a ter 6 centímetros daqui até aqui. Agora, você vai dividir isso aqui. Como o pentágono tem 5 lados, como eu dividi a circunferência em 2 partes, então eu vou dividir 5 por 2, que é igual a 2,5. Isso significa que eu terei que dividir o diâmetro em 2 partes e meia. Então, eu divido 6, que é o diâmetro, por 2,5 e vou encontrar 2,4. Pego a régua e vou dividir. Marco 2,4 mais 2,4 e 1,2. Vejam que eu dividi em uma parte, 2 partes e meia. Agora, pego o compasso, faço uma abertura do tamanho do diâmetro, que é de 6 centímetros, fixo a ponta seca em uma das extremidades e traço um arco de um lado e faço a mesma coisa do outro lado. Aonde esses arcos se encontram, eu marco os pontos. Depois, pego a régua, alinho esses pontos e marco na circunferência o ponto que será o vértice do pentágono. Alinho os outros 2 pontos e marco também na circunferência aonde vai ser o outro vértice do pentágono. Agora, marco o ponto de baixo com um dos outros pontos da circunferência e marco um outro ponto na circunferência e assim faço a mesma coisa com o último ponto. Verifiquem que nós temos agora 5 pontos da circunferência. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui eu vou descartar.
Finalmente, ligamos os pontos que marcamos até formar o pentágono. Unimos ponto a ponto, um ao outro. Vejam só como está formando o nosso pentágono, que é uma figura que tem 5 lados. Conforme foi pedido no exercício, a circunferência possui um raio igual a 3 centímetros. Pessoal, agora vamos para o último exercício. Determine um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 4 centímetros, usando o processo geral de Rinaldini. Então, olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é traçar um raio de 4 centímetros. Então, eu marco um ponto e traço um raio de 4 centímetros, tá? Depois, como vocês já sabem, a gente vai pegar o transferidor, fazer essa abertura, né, de 4 centímetros e traçar uma circunferência, tá? Fixe a ponta seca do transferidor na extremidade do raio e construa a circunferência. Trace com a régua uma diagonal que vai ter 8 centímetros, né? Porque cada raio tem 4 centímetros. Agora, eu vou fazer uma abertura usando compasso, abertura de 8 centímetros, tá? Com essa abertura, a gente vai traçar um arco em cada extremidade do diâmetro. Pronto. Esses pontos, esse e esse. O triângulo, ele tem 3 lados. Então, a gente vai pegar, vai dividir os 3 lados por 2 partes, porque a gente dividiu a circunferência em 2. Então, vai dar 1,5 parte. Significa, então, que eu tenho que dividir esse diâmetro aqui em 1,5 parte. O diâmetro tem 8 centímetros. Se eu dividir 8 por 1,5, vai dar 5,3333. Então, vou marcar isso aqui, ó, na reta aqui, ó. 5,333, daí por diante. Pronto. Aqui eu tenho uma parte, ó, 1,5 parte. Vou desmanchar esse centro aqui para não fazer confusão, tá? Eu estou com essa 1,5 parte aqui. Agora, eu vou unir esse ponto aqui do encontro a essa 1,5 parte e vou marcar aqui na circunferência. E depois, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou unir esse ponto aqui com esse ponto aqui. Aonde que eles se encontram aqui, eu marco 1,5 parte na circunferência. Como eu tenho um triângulo, então vai ser esse ponto e esse ponto. Vamos uni-los agora. Esses dois aqui, esses dois aqui e esses dois aqui. Pronto, ignora esse aqui, tá? Tenho aqui um triângulo inscrito numa circunferência, cujo raio da circunferência é de 4 centímetros, ok? Bom, pessoal, agora vocês façam as atividades aí no caderno de vocês. Depois tirem uma foto e postem no formulário.